Seu coração agora está cheio de pureza ou pecado? Ninguém engana Deus. E eu pergunto isso a você porque em Salmo 51:10, um versículo que parece simples à primeira vista, mas traz uma riqueza e grande profundidade. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos começar pela primeira palavra, o verbo criar. Cria em mim, ó Deus. Criar no sentido mais profundo da palavra significa trazer à existência. Do nada, algo que não existia passa a existir. Ou seja, passa a ser materializado. E o mais interessante e bonito disso é que o salmista atribui esse verbo a Deus. Porque somente Deus tem o poder de criar. Somente Deus é capaz de fazer surgir algo do nada, trazer à existência. Foi assim que ele fez com toda a criação. Nada existia antes, mas tudo passou a existir porque Deus criou pela sua palavra de poder. E o salmista que pede: cria em mim um coração puro. Esse coração puro é porque a nossa natureza humana tende ao pecado, ao erro, muitas vezes aquilo que nos afasta da presença de Deus. E com o tempo o nosso coração se contamina com essas coisas. Perdemos a pureza, a comunhão, podendo nos afastar de Deus. E é por isso que o salmista clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando o pecado entra no coração, o contamina e ele se torna impuro. Mas quando nos voltamos a Deus e pedimos que Ele crie novamente em nós um coração puro, estamos reconhecendo que somente Deus tem esse poder de restaurar isso em nossa essência. De criar um coração segundo o coração de Deus, um coração cheio de temor ao Senhor. E esse é o clamor do salmista e deve ser o seu também. Porque o pecado tenta, dia após dia, roubar a pureza do nosso coração. Por isso a nossa oração precisa ser constante e firme. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E que nesse momento você também possa fazer esse pedido a Deus. Peça para que Ele realize essa obra criadora em você, pois somente Ele tem esse poder de criar. Criar um coração novo, criar uma maneira nova de ver a vida, criar uma nova forma de caminhar e de viver espiritualmente, criar um coração que não seja guiado pelo pecado, mas que seja guiado por Deus e pelo seu Santo Espírito. Porque o Senhor tem este poder de criar, de santificar, de purificar. Voltando ao versículo, por mais curto que seja este verso, ele é um pedido de transformação. Transformação de vida, transformação de mente, transformação de espírito. A palavra nos diz, em Provérbios 4:23, assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus também afirmou assim: a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de mágoa, de rancor, de pecado, vitimismo, é isso que sairá da sua boca. Mas se o seu coração está cheio de temor a Deus, de sabedoria, de fé, de esperança, isso também será evidente no seu falar e na sua vida. E é por isso que o salmista continua dizendo assim: renova em mim um espírito reto. Note que agora ele usou o verbo renovar, não mais criar. Porque o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre toda a carne, está presente e ele precisa ser renovado em sua vida. E é isso que acontece quando você abre espaço para Deus, quando purifica o seu coração na presença de Deus.
A cada dia enfrentamos batalhas que tentam desgastar. Problemas, estresse, doenças, decepções, tantas coisas. E tudo isso tenta minar a força espiritual que temos. Por isso o salmista pede: renova em mim o espírito reto. Só o Espírito Santo pode manter o seu coração puro. E só com ele conseguimos permanecer em santificação, manter a força, o ânimo, o temor a Deus. E entenda, tudo que Deus faz no espiritual também reflete nas outras áreas da sua vida. Quando Deus opera na sua vida espiritual, você também passa a ter mais paz dentro de casa, passa a ter mais sabedoria para lidar com os desafios. Deus pode acrescentar saúde, pode dirigir, prosperar a sua vida como um todo. Tudo isso começa com um pedido sincero a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ainda que você sinta que perdeu o amor, que se desviou, que não sente mais a presença de Deus, Ele pode criar tudo isso novamente em você. Ele pode criar uma nova vida, um novo ser, por que não um novo começo a partir de agora? Para que você se torne uma pessoa melhor, um pai melhor, uma filha melhor, um servo de Deus comprometido com a obra do Senhor. Faça como o salmista e peça com sinceridade: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E agora, se for possível, feche seus olhos. Volte toda a sua atenção para Deus, para este momento de oração. Senhor Deus eterno, pelo sacrifício e pelo sangue de Teu Filho Jesus, oramos para que o Senhor visite essa pessoa e que agora ela sinta a Tua presença e o Teu poder criador, restaurador e renovador. Que o Senhor crie um coração puro, um coração voltado para Ti, e que renove nela o Teu Espírito. Que ela confie em Ti, entregue os seus caminhos e veja o Senhor operando em todas as áreas da sua vida. Opera na família, no trabalho, nos estudos. Ó Deus, um coração puro e renova o Teu Espírito reto nessa pessoa. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, cria em mim um coração puro. E também compartilhe com alguém que precisa de um novo começo em Deus.